Manhã de quinta-feira, hoje dia 5 de março de 2026. Amados irmãos, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Agradecidos a Ele, aqui estamos nós, vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Mais um dia que a gente alcança, mais uma mensagem, mais uma oportunidade para nós ouvir o que Deus tem para nos falar. Sempre gravamos este vídeo na noite anterior, depois de um maravilhoso culto na casa do Senhor. Estamos aqui gravando para enviar para os irmãos ainda na madrugada desta quinta-feira. Somos agradecidos a Deus por todos vós. Nunca vamos nos esquecer dos irmãos. Assim como cremos que esta família, a família de Deus, a família Cristo em vós, esperança da glória, não se esquece um do outro nas suas orações, no seu amor, na mesma esperança, na mesma fé, olhando para o mesmo alvo, que é Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amigo, irmão, irmã, você que é inscrito ou não, seja muito bem-vindo agora. Você pode também se inscrever, porque com isso nós chamamos outros para ouvir a mensagem já nos dias seguintes. Você que tem feito teus comentários, também nós agradecemos de todo o nosso coração. Amém. Vocês nunca vão esperar coisas maiores de nós, mas essas coisas simples do Santo Evangelho de Cristo. Nunca vamos pedir nada para os irmãos, a não ser, como já falamos e repito hoje, o vosso amor e as vossas orações em nosso favor. Pois, já idosos, vamos ficando mais pequenos cada dia. Assim como todos que não observam essa contagem regressiva da nossa vida. Às vezes pensamos que estamos crescendo, mas estamos diminuindo no nosso tempo aqui. Tudo passa muito rápido. Se você já decidiu o que fazer do teu futuro, ou o Senhor cuidar do teu futuro, continue zelando por este propósito que está no teu coração. E se tu ainda não decidistes, estás numa encruzilhada ou numa bifurcação pensando o que fazer, faça logo, antes que seja tarde demais. Os sinais estão aí e nós sabemos que a oportunidade logo vai acabar, vai se fechar a porta da oportunidade. Nós nunca podemos questionar o Senhor por nada, irmãos, nada. Podemos lamentar diante dele a nossa situação, nossas dificuldades, mas questioná-lo por qualquer coisa desta vida, não. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 9, versículo 20 e o versículo 21, ele diz assim: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica ou questionas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Versículo de número 21. Escutem bem. Ou não tem o oleiro o poder sobre o barro para da mesma massa, do mesmo barro, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Quantos que chegaram bem perto de uma transformação, estiveram junto dele, mas não aceitaram a proposta do Senhor para moldar
a vida, para fazer deste barro um vaso de honra. Você lembra de algum, Esther? Sim, lembro tanto aquele que se deixou moldar, como um que também não deixou se moldar. Nicodemos, quando ele foi ter com Jesus, ele disse o que ele faria para herdar a vida eterna. E Jesus, o que foi a resposta de Jesus? Tu precisa nascer de novo. Quer dizer, eu preciso começar a te moldar. Dizer tudo o que tu precisas para te ser um novo homem. E ele questionou alguma coisa com Jesus. Como é que era assim? E Jesus foi dando as respostas para ele. E ele aceitou. Ele aceitou ser moldado como Jesus queria moldá-lo. Foi um vaso de honra. Até no fim, na morte de Jesus, nós vimos até. Ele, José de Arimateia, quando no sepultamento de Jesus, nós vimos ali que ele honrou a Jesus. Mas teve outro, um moço rico, um príncipe de Israel. E ele chegou e disse, bom mestre, chegou elogiando Jesus. O que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse, por que me chamas bom? Se bom é só Deus. Por quê? Jesus conhecia muito bem aquele moço. Ele sabe os mandamentos. E Jesus começou a perguntar para ele. Mas Jesus só perguntou, só foi até onde era visto, os irmãos lendo, ali em Lucas, no capítulo 18, por ali, os irmãos vão ver. Ele disse, só as coisas, perguntou, que era visível por todos os homens aqui. Mas aquilo que era mais profundo, que só Deus sabia, que só Jesus sabia, Jesus nem perguntou, porque Jesus já sabia. Daí Jesus disse, não, eu sei os mandamentos desde a minha infância. Então, tem uma coisa que te falta, que tu precisas fazer ainda. O que é, Jesus? Garanto que ele disse, o que é, o que é, o que é? E Jesus disse, tu tens muita riqueza, então tu vende tudo o que tu tens, reparte com os pobres e depois vem e segue-me. E o moço não aceitou. Ele não aceitou. Ele preferiu as riquezas. Ficou muito triste por causa disso. E Jesus ficou muito triste por causa disso. Porque o moço rejeitou. Irmãos, que nós venhamos a entender o que Ele quer com nós. Como Ele quer, porque todos nós temos que nascer de novo. A Bíblia diz que nós temos que nascer de novo, ser uma nova criatura. Pode ser uma pessoa idosa, mas ele tem que nascer de novo. Foi o questionamento de Nicodemos. Como eu, sendo velho, vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, é pela água e pelo Espírito. É pela palavra que o Espírito Santo faz a obra no teu coração. Mas o moço rico, ele não quis. E Jesus ficou muito triste por isso. Como Jesus se entristece hoje, quando alguém não quer nascer de novo, não quer ser uma nova criatura. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos uma nova criatura, um vaso. Pois vê que a palavra, a leitura, foi dita que era da mesma massa, do mesmo barro. Foi o que Deus fez o homem, do mesmo pó da terra. Era a mesma massa. Mas um aceitou ser moldado como devia ser, e outro não. Que sejamos daqueles, irmãos, que queremos ser moldados, queremos nascer de novo e ser uma nova criatura, pelo amor que temos ao nosso Senhor Jesus.
Quando nós lemos o capítulo 15, versículo 16 do Santo Evangelho de João, quando Jesus disse, não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Isso aí, irmãos, é muito lindo esse versículo. A gente se alegra com isso. Mas escolher a vós quer dizer, agora vocês vêm para minha mão e eu vou moldar cada um segundo a minha vontade. Nomear para que dê fruto e o vosso fruto permaneça, para que tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele fará. Essas coisas não são automáticas ou estão nas mãos do escolhido, mas está nas mãos de quem nos escolheu. Nós precisamos nos entregar para Jesus. Às vezes alguém estranha essa frase de dizer, eu estou me entregando nas tuas mãos. O se entregar nas mãos do Senhor quer dizer, faça de mim, Senhor, a tua vontade e não a minha. Às vezes dói muito quando você está sendo moldado pelo Senhor para fazer a vontade dele. Nicodemos, como a Esther falou, um príncipe dos judeus, um dos 70 conselheiros do Conselho de Israel, era uma pessoa importante, sábia, mas ele não sabia dessas coisas. E foi para ele, no capítulo 3, versículo 16 de São João, que tem o texto áureo do Evangelho, e disse para Nicodemos, Nicodemos, a questão é essa, é pelo amor do Senhor. É porque Deus amou de tal maneira este mundo, que deu o seu Filho único, para a salvação de todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, é ter a vida eterna. Você precisa se dispor a entregar-se na mão do Senhor. Quantos questionamentos hoje, como Paulo escreveu aqui aos Romanos, nesse capítulo 9, versículo 20 e 21, que eu li. Mas o homem, quem és tu? Quem és tu, homem? Que replicas ou que questiona Deus ou que queres discutir com Deus acerca de ti mesmo. Nós não temos como. O Senhor nos escolheu, a partir do momento que Ele escolheu, nós somos propriedade exclusiva dEle agora. Ele nos escolheu. Talvez você não tenha tido vitória na tua vida, meu irmão e minha irmã. É porque ainda não te deixaste moldar pelo Senhor. Porventura, coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Amém. Eu posso dizer isso para o Senhor? Posso questionar Ele acerca disso? Por que me fizeste assim, Senhor? Por que eu preciso estar falando do teu amor todo dia? Por que tu não escolheu outro? Não, irmão, jamais. Mas nós vamos sempre dizer, Senhor, faz em mim a tua vontade. Eu passei por esse processo, por essa metamorfose divina que só Ele pode fazer. Dessa mudança de virar o homem do avesso. E implantar dentro de nós a sua vontade e o seu querer. Que a graça do Espírito, que a virtude do Altíssimo esteja sobre todos vós. Nós precisamos encerrar agora, mas ore comigo, Pai querido. Sim, santo é o teu nome. sim, Quem sou eu, Pai, para te questionar? verdade, Jesus. Quem somos nós? Da mesma massa, tu podes fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Mas queremos ser vasos de honra, Verdade, Senhor. Jesus. Assim como foi Nicodemos. Não queremos tomar a atitude do jovem rico, do príncipe, que por ser muito rico, e tu, Senhor Jesus, disseste a ele, vai, vende tudo que tu tens e reparte com os pobres,
ele não aceitou, Sim. voltou as costas para ti e foi embora triste. E tu também ficaste triste Sim, por causa da atitude dele. sim. Querido Senhor, guarda-nos em ti, como criaturas Meu amor tuas. divino. Sim, Pai, como imagem e semelhança tua. Aleluia. Oh, querido Deus, em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Queridos irmãos, na alegria do Espírito Santo, querendo Deus, amanhã a gente volta. Se Deus quiser.